Então seja muito bem-vinda, Suzana, Thalita. Bora lá começar. Então hoje eu trouxe aqui algumas coisas que têm acontecido, que acontecem dentro da nossa casa, né? E que essas coisas vão destruindo a identidade, a capacidade e o merecimento dos nossos filhos. Então, pra gente começar aqui, eu queria que vocês compartilhassem aí essa live com outras mães, com outros papais, que eu vou trazer bastante coisa importante para que a gente possa criar filhos mais maduros, mais fortes emocionalmente, para esse mundão aí fora, não é mesmo? Porque afinal, eles serão nossa próxima geração. E eu acredito que muitos de nós, né? Todos nós, quando nos tornamos pais, não queremos de forma nenhuma que nossos filhos sejam fracos, que os nossos filhos sejam emocionalmente frágeis. Então é por isso que eu venho aqui toda segunda-feira para trazer um alerta para vocês de como criar filhos mais maduros e saudáveis, fortes, tá bom? Emocionalmente fortes. Então bora lá. Então a primeira coisa que eu vou trazer para vocês, deixa eu colocar meu fone aqui. Vocês estão me ouvindo bem aí? Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero trazer aqui como um alerta e o que destrói os nossos filhos é brigas entre os pais. Quem aí briga entre os pais, pai e mãe brigando na frente dos filhos? Hoje eu até fiz uma enquete, né? Então muitos colocaram lá que brigo, não, nunca brigo, é inevitável brigar. Eu também acredito que é inevitável brigar, mas quando brigamos na frente dos nossos filhos, eles se sentem inseguros e na maioria das vezes eles se sentem culpados e se sentem também impotentes. Olha quantas coisas a gente pode gerar nos nossos filhos quando a gente está brigando na frente deles. Principalmente quando a briga, e muitas vezes, na maioria das vezes, vocês vão interagindo comigo aí pra gente saber se a gente está falando a mesma língua, né? Muitas vezes as brigas acontecem por causa dos filhos, não é mesmo? Então, às vezes assim, por que você não me ajuda a cuidar deles? Por que você não sei o quê? Por que você... Eu tô sobrecarregada, por que eu não sei o quê? Porque... É ou não é? Você não ajuda nada com as crianças, eu que tenho que fazer tudo. E quando a gente usa todo esse discurso no calor da emoção, os nossos filhos, eles começam a sentir que eles são culpados pelas discussões e pelas brigas dos pais. Eles começam a sentir que eles são como se fossem o que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Olha só as crenças que a gente vai criando na cabecinha dos nossos filhos quando isso acontece, quando a gente briga na frente deles. Mas eu entendo assim, né, que é difícil se controlar, mas a melhor forma de resolver isso, está bom, pelo amor de Deus, mas como que eu vou fazer para não brigar mais com o meu marido, com a minha esposa na frente dos meus filhos? Como resolver? A melhor forma é conversar. E nunca ali no momento da discussão, né? Então, o melhor momento, a dica que eu dou, que eu quero até trazer aqui para vocês, é vocês terem um momento para conversarem sobre a educação dos filhos. Porque eu percebo bastante, assim, e até hoje nas enquetes, eu recebi muita mensagem de gente falando que o maior problema na relação é a forma como um quer criar de uma forma e o outro quer criar de outra forma. E isso gera os conflitos na educação dos filhos. E aí, quando geram esses conflitos, as brigas acontecem na frente das crianças e quando você briga com o seu marido na frente um do outro, você está tirando a autoridade do outro.
né? Então, quando eu falo assim, eu deixo, não, mas o outro não deixa, então o que está acontecendo na cabecinha dessa criança? Tá gerando ali uma confusão na cabeça dessa criança, né? Então, assim, a dica que eu trago aqui para vocês é que vocês tenham essa conversa, que vocês aprendam a ter momentos de conversar sobre a educação dos filhos de vocês. Isso é muito importante. Então, assim, criar o hábito de conversar antes de estourar a bomba. Entendem? Então, não adianta a gente falar no calor da emoção, porque no calor da emoção a gente acaba falando, na verdade, lembra que eu falei semana passada? A gente acaba acusando, apontando o dedo para o outro. E essa não é a forma mais saudável de comunicar. Então, tenta conversar no momento que você está tranquilo. Vamos conversar? Por exemplo, vamos conversar sobre aquele episódio que aconteceu? Eu não gostei da forma como você falou. Eu não gostei que você tirou a minha autoridade na frente das crianças. E assim vocês podem começar a construir um relacionamento melhor e uma comunicação melhor entre vocês, certo? Bom, vamos lá. Então, quando tudo isso acontece, existe a segunda dor, que eu quis trazer aqui também hoje para você. E essa segunda dor é a falta de acordos entre o casal. Então, assim, quando não existem acordos entre o casal, existem brigas. Então, eu lembro que antes de ter filhos, eu e Luísa, a gente sempre conversava da forma como a gente queria criar os nossos filhos. Mas eu entendo que nem todo mundo faz isso. Às vezes acontece, às vezes, né, não foi algo planejado e tal. Mas, assim, é importante vocês conversarem o que você deseja como criação dos seus filhos. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente conversava antes de ter filhos é que, assim, um nunca ia tirar a autoridade do outro. E eu vejo muitos casais tirando a autoridade um do outro. E quando você tira a autoridade um do outro, o que acontece? A criança, ela começa a testar os nossos limites. Então, o casal, a criança começa a se tornar manipuladora de situações. E eles normalmente se revoltam contra um dos lados. E provavelmente o lado que é mais duro. Então, assim, eu não vou falar com meu pai não, porque meu pai nunca deixa. Eu vou lá com a minha mãe, que a minha mãe deixa. Só que aí, olha o que acontece. Ele vai lá, fala com a mãe deixa, o pai vem e briga com a mãe. Eu já falei que não era pra fazer, por que você deixou? Aí, briga na frente da criança. Mas a criança, ela já aprendeu que a mãe é o lado mais fraco, então ela vai lá e tenta na mãe. Como que vocês acham o que vocês acham que vai sendo criado aí na cabecinha dessa criança? De que ela sempre tem que tentar o lado mais fraco da relação. Entendem? Vocês estão acompanhando aqui comigo? O que a gente vai tornando? O que a gente vai criando aí na cabecinha, identidade dos nossos filhos? Então, quando vocês têm acordos, volto lá para o exercício da conversa. Se vocês têm conversas frequentes sobre a educação dos filhos de vocês, vocês vão começar a ter acordos. Então, acordos podem ser, por exemplo, olha só, eu vou trazer alguns exemplos aqui que eu vejo muito, né? Não pode assistir celular na hora de comer. Papai não deixa, mas a mamãe sempre deixa. Então vamos fazer um acordo? Papai e mamãe conversam no momento que não é um momento de briga, e conversam e decidem que, vamos fazer o seguinte, a gente vai deixar uma vez por dia. Ou a gente vai deixar assistir só no fim de semana. Você não acha que está sendo muito duro? Você não acha que você está sendo muito liberal? O que a gente pode fazer para a gente entrar num acordo? Eu penso assim. Aí quando você fala como você pensa, como você se sente,
você também dá a oportunidade do outro falar como ele se sente e o que ele gostaria para essa relação. Isso vai fazer com que vocês comecem a ter acordos e falem a mesma língua. Então, por exemplo, aqui em casa, quando acontece de um vir perguntar, por exemplo, mãe, você deixa isso? Aí eu, tudo bem. Aí na mesma hora, o Luiz já chega e fala, mas eu já falei que não. O papai falou que não, então é não. Se o papai falou que não, por que você veio me perguntar? Então a gente vai criando isso neles. Deles entenderem que assim, não adianta ir perguntar para o outro se ele já falou não. Entendem? Então assim, é lógico que eles vão tentar. Quando vocês eram crianças, vocês também não tentavam? A gente tenta, a gente está o tempo todo tentando, testando os nossos limites. Se nós fazíamos isso quando nós éramos crianças, por que vocês acham que os filhos de vocês não vão fazer? Eles vão testar os nossos limites o tempo todo. Então, a importância que eu trouxe, o segundo pilar, que é a importância de vocês terem acordos entre o casal. Tá? Isso vai fazer com que a criança ela se sinta mais confiante também, tá bom? O terceiro que eu quis trazer aqui é a falta de limites. O quanto os nossos filhos precisam de limites. Eles precisam entender o que pode e o que não pode. E que de preferência vocês expliquem o porquê. Expliquem por que não pode. Tá certo? Não, pronto, acabou porque eu não quero. Expliquem. Façam com que seus filhos se tornem questionadores também, para que você possa explicar por qual motivo você também está tomando aquela decisão. E a falta de limites torna o seu filho inseguro e revoltado, porque ele sempre vai testar o que ele pode. E quanto mais permissivo você for, mais ele vai querer. Isso é fato. Mais uma vez eu faço com que vocês voltem lá para a infância de vocês e lembrem como vocês eram quando vocês eram crianças. Quando sua mãe, por exemplo, eu vou trazer um exemplo aqui. A minha mãe falava para mim que eu tinha que voltar para casa às 10 horas da noite. O que eu fazia? Eu chegava às 10h15. Se a mamãe não falasse nada, o que eu fazia? Bom, eu cheguei 10h15, ela não falou nada, então eu vou ficar até 10h15. No dia seguinte, eu tentava até 10h30. Se a mamãe não falasse nada, eu ia tentando. Até a hora que ela falasse, eu já falei pra você que não é 10h15, não é 10h30, 10 horas. Se a mamãe não fala nada, se a mamãe deixa, eu vou voltar a hora que eu quiser. Entendem? Quando eu falo de colocar limites, são nas pequenas coisas também. Os meus filhos aqui também tentam. A primeira vez que a gente colocou 10 horas, a primeira semana o Pedro começou a chegar aqui 10h08. Aí o que ele fazia? Mãe, é que eu levo 8 minutos para subir do clube até em casa. Tá, se você leva 8 minutos, você já calculou que você leva 8 minutos para chegar até em casa, o que você tem que fazer? Sair 8 minutos mais cedo. 10 horas é para você estar em casa. Pronto. Ele entendeu o recado, nunca mais chegou depois das 10. Isso é colocar limites. E aí a gente vai colocando esses limites em todas as outras áreas da nossa vida, né? Quarto ponto muito importante que eu também vejo muitas pessoas que hoje como adultas sofrem com este ponto, que é falta de afeto, carinho, abraço e beijo. Essa falta de afeto, de carinho, faz com que o seu filho busque em outro lugar e ele vai achar. E pode ser que ele tenha carinho, atenção, afeto de lugares que talvez não sejam os melhores lugares para ele ter isso.
E eu vejo muito adulto que hoje fala assim, ai, meu filho não me abraça, meu filho não me elogia, não fala nada, não agradece, não sabe pedir desculpa. Por que será? Você faz isso com seu filho? Você abraça o seu filho ou você só quer receber? E provavelmente, se você não abraçou o seu filho, muito provavelmente você também nunca recebeu um abraço, carinho e afeto dos seus pais. Tudo que você você viveu provavelmente na sua infância. E você está repetindo os padrões com seus filhos. Outro ponto, quinto ponto aqui que eu tô trazendo agora. Abandono físico e emocional. Faz o seu filho ter complexo de inferioridade. Então, o seu filho ser abandonado física ou emocionalmente. Porque o abandono pode ser, eu estou em casa, mas eu não estou emocionalmente ligado ao meu filho. Então isso faz com que a gente crie nos nossos filhos o complexo de inferioridade, de que ele nunca é o suficiente para as pessoas aonde ele está vivendo. Sexto ponto, crítica e impaciência. O quanto vocês têm criticado os seus filhos? Quando você critica, você está acabando com a identidade dos seus filhos. Eu falei isso semana passada. E o quanto a crítica destrói a identidade dessas crianças. Faz o seu filho duvidar da sua identidade, capacidade. Isso faz com que ele seja uma pessoa sem atitude, que não age, que deixa os medos dele paralisarem. Então, eu quero que vocês percebam o quanto vocês têm criticado os seus filhos, ao invés de elogiar. Porque a gente tem uma tendência a criticar muito mais do que elogiar. Nossa, você não faz nada direito! E tudo isso que você está falando para o seu filho, todas essas críticas estão ficando lá no inconsciente. E ele cresce acreditando que ele não é capaz de realizar nada. Já que ele não é capaz, que ele não consegue, que ele não dá conta, o que ele faz? Ele fica paralisado. Então, assim, a pergunta que eu te faço é o quanto você tem criticado os seus filhos? O quanto você está sendo impaciente com os seus filhos? Então, mais uma coisa aí para vocês pensarem. E a última coisa aqui que eu quis trazer para vocês é o medo dos pais. Normalmente, os medos que você tem hoje, você carrega lá da sua infância, medos que os seus pais colocaram em você. Então, você herda o medo dos seus pais. Então, por exemplo, se você tem medo de lagartixa, barata, rato, quem é na sua família que tem esse medo? Normalmente, a mãe tem pavor de bicho, de rato, e faz com que você herde esses medos. Tenho medo de altura, tenho medo de montanha-russa, tenho medo de ficar no escuro, tenho medo de ficar sozinha. Quais são os medos que você tem e que você está levando para os seus filhos? Então pare aí e pense, você não precisa transmitir os medos que você tem para os seus filhos. Você pode fazer diferente. E quando eu falo aqui de fazer diferente, é você expor os seus medos. Você fala, a mamãe também tem medo, mas vamos enfrentar isso juntos? Você mostrar a sua vulnerabilidade, você mostrar os seus medos. Então, assim, pare de colocar medos nos seus filhos. Porque o seu filho não é você e ele não precisa ter os medos que você tem. Então eu vou repassar aqui rapidinho para quem chegou agora. Eu trouxe hoje 7 pontos que estão destruindo aí os seus filhos, os nossos filhos. Então, primeiro é briga entre pais.
Quando vocês brigam entre vocês aí, vocês estão fazendo com que o seu filho se sinta culpado, inseguro, impotente. Segundo, falta de acordos entre o casal. Então o casal ele precisa ter acordos como pais na educação dos filhos. Não dá para ser o papai deixa tudo, a mamãe não deixa nada. E se vocês voltarem aí para sua infância, existe isso. A maioria das pessoas que eu atendo no individual, elas falam: ai, a mamãe era muito exigente e o papai deixava tudo. Ou era ao contrário. Na maioria das vezes, um é o extremo, o outro o outro. Vocês podem ter um equilíbrio aí na educação dos filhos. E é super importante esses acordos entre o casal. Falta de limites. Toda criança precisa de limites. Eles pedem por isso. Falta de afeto, carinho, abraço e beijo. Você tem dado afeto, carinho, abraço e beijo nos seus filhos? Se você não faz isso dentro da sua casa, os seus filhos vão buscar fora da sua casa. Os seus filhos vão buscar referência em outro lugar, com outras pessoas. E talvez não seja a referência que você gostaria de dar para os seus filhos. Então prestem atenção na forma como você está lidando com seus filhos na sua casa. Outro, abandono físico e emocional. Quando você abandona os seus filhos de forma física ou emocional. Então antes a gente tinha muito, né, o trabalho, passar o dia inteiro fora, esquecer dos filhos, chegar fim de semana, vai sair, nananã, esquece dos filhos. E tem o abandono emocional também, que faz o seu filho se sentir com um complexo de inferioridade. Eu não sou importante. Olha só, se minha mãe me abandona física e emocionalmente, significa que eu não sou importante para ninguém. Então olha quantas coisas a gente pode mudar na forma como a gente cuida dos nossos filhos. Então, quando eu estou trazendo aqui para vocês e vocês estão aqui me assistindo, aprendendo aqui comigo toda segunda-feira, vocês estão abrindo um leque de possibilidades. Vocês estão saindo dessa caixinha fechada, dessa bolha e abrindo as possibilidades de olhar o mundo de outra maneira. Olhar para os filhos de vocês de outra maneira, tá? Outra coisa, crítica e impaciência. O quanto vocês têm criticado seus filhos. Ao invés de criticar, elogie. Ao invés de criticar, de ser impaciente, para. Você está percebendo que você está impaciente, para. Dá aquela respirada. Enche o pulmão de ar. E tente não agir com emoção, porque na hora da emoção, na hora da raiva, quando acontece alguma coisa, a gente fala coisas que a gente não deveria falar. E depois a gente se arrepende. E é pior, porque você já falou, você já feriu a identidade, você já feriu a capacidade da criança. Se você perceber que falou e fez uma caca, depois ainda voltar atrás e pedir desculpa, ok. Mas se toda vez você tá aí sofrendo pelas atitudes que você fez, por que não mudar a atitude? Por que não pensar antes de falar? Antes de ferir. E agora vocês sabem aqui que quando vocês fazem isso, vocês estão ferindo a identidade deles. Vocês estão, amassando a identidade dos seus filhos. E medos, né? Não deixar que os medos que te paralisaram, os medos que você tem da sua infância, que você traga eles para os seus filhos, que você, assim como você herdou os seus medos dos seus pais, você não precisa passar os seus medos para os seus filhos, né? Você pode fazer diferente. Então foram esses os 7 pontos que eu trouxe hoje aqui para vocês, de coisas que você pode estar destruindo os seus filhos sem saber. Porque eu também não sabia muitas das coisas que eu tô falando aqui para vocês. E tudo isso eu fui aprendendo, porque autoconhecimento, inteligência emocional, gente, é como se fossem músculos. Hoje eu escutei isso e achei sensacional.
É como se você fossem seus músculos, você precisa treinar para ficar cada vez mais forte, cada vez melhor. Né? Então, assim como a gente treina o nosso corpo para os nossos músculos crescerem, fortalecerem, vocês não nascem com inteligência emocional, uau! Vocês podem fortalecer a inteligência emocional de vocês e terem atitudes melhores a cada dia. Quando eu tô trazendo aqui para vocês, não significa que eu sou perfeita, que eu faço tudo de forma perfeita hoje com os meus filhos. Mas hoje, e cada dia mais, eu estou treinando para isso, as minhas atitudes são muito mais conscientes. Então, imediatamente ao fazer, eu já percebo. Então, isso vai fazendo com que cada dia eu faça menos. Cada dia eu, ao invés de destruir mais, eu estou fortalecendo muito mais a identidade deles, fortalecendo muito mais a capacidade e o merecimento deles, que é a pirâmide da identidade. Então, isso que eu quero trazer aqui para vocês toda segunda-feira, de como fortalecer a pirâmide da identidade dos filhos de vocês. Eu percebo que, assim, a fase onde eles são uma grande esponja é até os 7 anos. Até os 7 anos, tudo que a gente quiser, a gente coloca lá e eles vão ser uma esponja. Dos 7 aos 12, eles diminuem um pouquinho essa capacidade, porque eles já criaram, a identidade deles já está muito mais fortalecida. Mas ainda assim, a gente consegue mudar. E dos 12 até o resto da vida também. Sempre vai diminuindo, né? A intensidade, assim, a gente tem que colocar mais força para mudar. Mas todos nós podemos mudar. Todos nós, até o fim da vida, enquanto a gente respirar, nós podemos mudar e melhorar. Então aproveitem vocês aí que têm filhos pequenos, adolescentes. Vocês conseguem mudar, vocês conseguem reprogramar o chip que foi instalado aí na cabecinha dos filhos de vocês. Tá certo? Então, assim, se você percebeu que hoje, aqui, ouvindo eu falar, você não tem dado tanto afeto, carinho, tem brigado muito na frente da esposa, na frente dos filhos, não consegue ter acordos com o seu marido ou com a sua esposa, comecem a praticar. Vocês só conseguem mudar isso se vocês começarem a praticar. Ó, vamos conversar? O que a gente pode fazer para melhorar a nossa relação com nossos filhos? Hoje eu escutei uma pessoa falando assim para mim: o meu marido tira a minha autoridade na frente dos meus filhos. Ele fala pra mim que, por que você fala isso se você não vai cumprir? O que vocês acham que acontece com essa criança quando ela escuta isso do pai? A criança, ela passa a desafiar a mãe o tempo todo. Porque o pai já foi lá e reforçou que ela não é capaz de cumprir o que ela fala. Então, a criança vai lá e vai fazer o que ela quer. Entende? É isso que vai acontecendo. Ou a criança ela vai se tornar cada vez mais insegura, porque ela não sabe o que é certo e o que é errado, em quem que ela confia, em quem que ela não confia. Ou ela vai desafiar aquela mãe o tempo todo. E a mãe perde totalmente a autoridade. E o mesmo acontece com o pai, quando é tirada a autoridade do pai. Então, a melhor forma de resolver, de melhorar, de se desenvolver é conversar. Vocês vão ouvir eu falar isso aqui, eu acho que toda a live. Porque a comunicação entre o casal, a comunicação entre os pais é a melhor forma de vocês amadurecerem como família, vocês amadurecerem como pais. Porque ser pai e mãe não é brincadeirinha de criança. É coisa de gente adulto, maduro. Eu demorei bastante para entender isso, viu? Que ser pai e mãe
é brincadeira de adulto, de gente grande. E nós ficamos anos da vida disputando a atenção dos nossos filhos com o pai ou com a mãe, com o outro ser. A gente fica ali numa picuinha. Nossa, mas eu sou a mãe boazinha. Ah, eu sou o pai bravo. Você é o pai bravo, eu sou a mãe boazinha. Gente, ele me obedece, ele não te obedece. E a gente ainda acha lindo. E tem o maior orgulho de falar isso pra todo mundo. Vai nos encontros de família aí que vocês vão ver. Ah, mas ele só me obedece, ele só me abraça, ele só me ama. Para com essa coisa ridícula de ser criança. Vocês estão criando novos seres humanos. Vocês estão construindo a identidade do futuro desse mundo. O que você quer ensinar para os seus filhos? Então, gente, essa foi a reflexão de hoje. Eu espero que vocês tenham aí aprendido alguma coisa, que algo tenha feito sentido aí para vocês hoje. E uma boa reflexão é você olhar para você hoje. Você se sente insegura? O medo te paralisa? Você sente que não faz as coisas com medo de agradar os outros? Você passou por algum desses medos aí acima que eu fui falando? Você se identificou com alguma dessas situações aí que eu trouxe hoje na live? Como é que você se sente hoje? E o que se você pudesse fazer algo para mudar, para que os seus filhos não passem por isso tudo, para que seus filhos não sofram o que você sofreu ou o que você sofre até hoje, o que você pode fazer de diferente aí pelos seus filhos? Ok? Então, era tudo isso que eu queria trazer para vocês. Eu espero com certeza ter ajudado. Caso vocês queiram conversar comigo, eu tô sempre super disponível. Converso pelo direct, tiro dúvidas. No meu curso do Desperte eu trago muito mais conteúdo voltado a tudo isso que eu tô falando. Fortalecer a sua inteligência emocional, saber como lidar com as pessoas, saber como lidar com o seu marido, com a sua esposa, saber como lidar com seus filhos. Então lá no curso do Desperte, o link está na bio, as vagas estão abertas lá. Você pode entrar, são aulas gravadas, você pode assistir de onde você quiser. E ainda temos encontros toda semana com a turma do Desperte, para que a gente possa conversar, para que a gente possa tirar dúvidas, para que a gente possa evoluir e crescer juntas, tá bom? Então é isso por hoje. Quarta-feira vamos falar sobre relacionamento. Então, toda segunda-feira a gente fala sobre criação de filhos e de quarta sobre relacionamento de casal. Então é isso por hoje. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até quarta, às 21 horas.